sua Bíblia, no livro que foi nos dado o tema, livro do Gênesis, no seu capítulo 49. Glória, glória. Aleluia. No seu versículo de número 22. Aleluia, Deus. Mas antes de a gente ler a mensagem, eu gostaria de entoar um hino em agradecimento ao Senhor. Se coloque sobre os seus pés. Vamos adorar ao Senhor. É bem verdade que tem muita gente que queria estar e ter essa oportunidade que a gente está tendo de adorar ao Senhor. Mas muitos não amanheceram com vida, muitos se encontram no leito do hospital, muitos se encontram entubados, mas nós não, o laço quebrou e a gente escapou. Então só daí a gente já tem motivos para adorar aquele que ele vive. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida Eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. eu te louvarei conforme a tua justiça e
o mais excelente em poder. Versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. O flecheiro o odiava. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. De onde é pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo, que está embaixo, com as bênçãos dos céus e da terra. Para encerrar o 26, as bênçãos que teu pai receberam, as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos alpeiros. Eternas, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado pelos seus irmãos. E você pode se assentar. Para nós entender o que a Bíblia, o texto está dizendo, a gente precisa voltar um pouco a história de José. Todos nós conhecemos a história de José e sabemos que José foi um jovem, aleluia, que deixou um exemplo muito grande, tanto para os jovens quanto para os anciãos. A Bíblia diz que José, ele era um menino sonhador, e o Senhor tinha dado sonhos a José. E a Bíblia diz que por conta dos sonhos que Deus deu a José, aleluia, José nasceu um jovem sofredor por causa dos seus sonhos. E muitos pegam por aí que quando José abriu demais a sua boca, ele trouxe perturbação para a sua alma. Só que eu não vejo o texto dessa forma. Eu vejo José alegre por ter um sonho revelado e muito bonito da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele vai contar alegre para seus irmãos o seu sonho. E ele vai contar detalhe por detalhe do seu sonho. E por causa disso, ele vai trazer ira ao coração dos seus irmãos. Só que se a gente observar o texto da história, a gente vai ver a história de cada irmão aqui, porque o texto está dizendo lá, no capítulo 49, é que José vai chamar os seus irmãos, os seus filhos, já na sua velhice. A Bíblia diz que Jacó, ele já está avançado em idade, ele já está cego. Só que a Bíblia diz que por costume e cultura, os pais, antes de falecer, eles abençoavam o seu filho. E o mais interessante é que Jacó, ele vai determinar cada bênção conforme a obediência de seus filhos. E isso vai me chamar a atenção, porque pela ótica humana, quem deveria ser mais abençoado era o primogênito. Só que eu parei, pastor Zé, para estudar um pouco sobre o primogênito, e o primogênito ele já começa errado diante de Deus. E nenhum filho que é desobediente a Deus, ele nasceu obediente a seus pais. Nenhum filho que é desobediente a Deus, ele nasceu obediente a qualquer pessoa. Porque o próprio Moisés ele vai dizer, se não me falha a memória, o terceiro mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então começa a entender que o filho só é bem sucedido quando ele é obediente ao pai e mãe. E nos dias de hoje a gente não vê muito essa obediência da parte dos filhos com os pais. É bem
mesmo porque ele era jovem. E a Bíblia diz que ele vai colocar tudo em prática. Só que a história de Rubem vai me chamar a atenção porque era para Jacó começar por Rubem, o mais velho, a ter a bênção. Mas só que desde o versículo 4, Jacó vai dizer: olha, Rubem, você era para receber o melhor, mas você me desonrou e desonrou a Deus. Você tentou com a minha concubina. Nós sabemos que para receber algo de Deus, a gente tem que estar 100% na obediência. A gente não recebe de Deus nada se não tiver obediência. Eu não creio no Deus que abençoa quem está na rebeldia. Eu não creio no Deus que abençoa quem não está vivendo os princípios bíblicos. Eu não creio no Deus que abençoa aqueles que estão fazendo a vontade do mundo e dizendo que é Deus que está abençoando. Eu não vou ver isso na Bíblia. A Bíblia diz que se a gente obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. E o que me chama a atenção do tema deste culto é que Jacó ele vai descartar, ele vai fazer questão de relatar quem era um dos melhores dos seus filhos. Ele vai fazer questão de abençoar quem ele sabia que tinha sofrido por causa da obediência ao Senhor e por causa da obediência ao seu pai. Logo eu começo a entender que eu e a igreja do Senhor só vai ser bem sucedida se a gente obedecer aos mandamentos do Pai. E qual é o mandamento do Pai, Vanessa? É se você errava, você não erra mais. Se você roubava, você não pode roubar mais. Se você adulterava, você não pode adulterar mais. Se você fornicava, você não pode fornicar mais. Se você mentia, você não pode mentir mais. Todos nós sabemos da obediência de José. José, por ser jovem, poderia muito bem. Primeiro princípio, renunciar aos mandamentos de Deus. Ele poderia muito bem, quando foi tentado pela mulher de Potifar, pecar contra Deus e pecar contra Potifar. Só que o interessante é que ele estava distante. Se ele pegasse, ninguém ia ver. E isso vai me chamar a atenção, porque mesmo José longe da sua
Jesus em Mateus, o joio e o trigo, e a gente vê muito trigo se destacar mais do que o joio, entre aspas. E a gente começa a fazer a mesma coisa que Abacuque faz. Perguntar ao Senhor por que é que uns prosperam e o outro não prospera. Porque os obedientes não prosperam muitas das vezes e os desobedientes prosperam. Só que se você for olhar, as maiores bênçãos estão com aqueles que estão debaixo da obediência do Senhor. Uma amiga minha disse: Vanessa, a gente tenta andar tão certo com Deus, e a gente passa por vento por cima de vento. Eu disse: não existe guerreiro sem marca. Não existe ninguém ser formado sem dor. Jesus teve que ser ferido para que eu e você estivesse aqui hoje. Jesus teve que ser perseguido para que eu e você estivesse sentado aqui hoje. Jesus teve que ser sacrificado para que eu e você estivesse aqui hoje. Se Jesus não fosse ferido, eu e você estava predestinado ao lago de fogo e enxofre. E voltando para a história, a Bíblia diz que Jacó vai dividir a sua bênção entre os seus filhos. E se a gente observar, a melhor bênção ficou com José. Só que José está vivendo uma bênção em forma de luto mesmo tempo. Aquilo que era bênção para José vai vir acompanhado com luto, porque o seu pai está chegando à velhice e já era a última instrução de Jacó naquele momento. Imagine você saber que você vai ser abençoado e vai prosperar, mas em meio a isso tudo, você vai perder alguém. Quem de verdade, de fato, aceitaria essa bênção? Ninguém. A gente ia preferir alguém que a gente ama, não é verdade? Só que se a gente olhar, a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Enquanto a gente acha que a gente está perdendo, na verdade a gente está ganhando. E quando a gente acha que está ganhando, a gente está perdendo. Porque quem vendeu José nessa época achou que estava destruindo o sonho de José. Achou que estava destruindo a vida de José. Mas na verdade ele estava colocando José aonde o Senhor queria. Vanessa, eu não entendi. Para os jovens, para todos que estão aqui nessa noite, quem tenta o mal contra mim, contra você, na verdade ele não sabe. E ele não sabe que está colocando a gente aonde Deus quer. Quando eles vêm de Jacó e José, ele não tem ideia do que Deus estava preparando para a sua vida. E é bem verdade que estamos vivendo o mesmo tempo dos irmãos, um querendo se crescer mais do que o outro, um querendo matar o outro, um querendo ser mais que o outro. Esses dias eu estava no interior e eu vi uma cena que foi semelhante aos irmãos de José. O irmão estava pregando e antes de ele pregar, pegou o povo para cantar. E um ficou dizendo para o outro, e eu chorei nessa parte, que um estava dizendo para o outro: ele não vai pregar nada, ele não sabe nada, ele não vai desenvolver nada. E quando o irmão pegou o microfone, eu não sabia se a gente ia ser arrebatado com a igreja, se a igreja ia subir, se o céu ia descer. Porque quando a gente quer diminuir alguém, o céu se carrega e honra. Quando a gente quer humilhar alguém, aí se cumpre o que Jesus disse: os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Os irmãos de José estavam vivendo uma guerra porque eles queriam destruir os sonhos de José. Eles queriam acabar para que José não viesse chegar ao que Deus queria. Só que quando Deus tem um projeto para mim e para a sua vida, não adianta ninguém tentar destruir. Porque tudo quanto fizer vai ser para benefício da minha e da sua vida. Tudo quanto alguém quiser fazer para destruir
E as coisas parecem que vai começar a dar errado. Tudo que estava dando certo. E se eu e você não estiver dentro da nossa vida, a gente não tem estrutura. A Bíblia diz que o vento ele vem e balança o barco, mas o barco não afunda. Glória a Deus. José passou pelo processo dele, mas ele foi honrado por Deus. E o interessante da vida de José é que ele não guardou no coração o que os seus irmãos fez com ele. Ele não se vingou, mesmo tendo a oportunidade. Ele não descontou a maldade que fizeram com ele. Ele não descontou. Mas pelo contrário, ele obedeceu ao voz de Deus e honrou seus irmãos. Nos dias de hoje, se alguém faz mal a gente, quando a gente não está verdadeiramente em Cristo, a gente diz: um dia me paga, um dia vai me pagar. Só que quem está em Cristo é diferente. Ele faz como Jesus: se te ferir em uma face, dê a outra. E o que Deus está falando aqui não é um tapa físico, é alguém que você estendeu a mão e te deu as costas, você estender a mão novamente e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Porque esse é o verdadeiro amor de Cristo. José teve a oportunidade de prender seus irmãos, fazer a mesma coisa que eles fizeram. Só que José preferiu perdoar. E tem coisas que acontecem no meio da caminhada que a gente olha e diz: Jesus, por mais que a gente tente, mais a gente faz, mais a gente quebra a cara. Só que eu aprendo com a Bíblia que Jesus diz: fazer o bem sem olhar. Não existe evangelho sem dor. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem mal. Glória a Deus. E isso é muito forte porque muitas das vezes a gente acha que evangelho é pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e vir para a igreja. Evangelho não é isso. Evangelho é você renunciar, apanhar, ir para o calabouço, sofrer, passar o deserto dentro de casa, e quando você chegar na igreja, você dá o seu melhor glória, o seu melhor aleluia. O inimigo das nossas almas, ele fica todo confuso, todo perturbado. A vida dele está assim, a vida dela está assada, e mesmo assim, ela está adorando. A porta não abriu, mas ela está adorando. O familiar está enfermo, mas ela está adorando. Esse dia eu vim pelo caminho, e aí apareceu uma viagem. E eu disse a Jesus: Jesus, como é que prega a ferida? Como que a gente vai pregar a ferida, Jesus? E aí a irmã olhou para mim: nem parece que o irmão dela está internado. O irmão é internado e ela vai pregar. E isso entrou no meu coração. Só que quando eu entrei no quarto para me arrumar, eu dobrei o joelho e falei: Jesus, é da tua vontade, deixa eu ir. E Jesus bradou: minha filha, que sofre o obreiro, mas não a outra. A gente, como servo do Senhor, seja obreiro e intercessor, independente do que eu e você está passando, a gente tem que permanecer naquilo que Deus quer. Ainda que nos doa e nos machuque, Deus ele quer que a gente permaneça na mesma posição.
mentira, não é de agora, é dentro da Bíblia. Os próprios irmãos de José foi quem destruiu a sua vida, achando eles. Mas o que ele não sabia é que ele estava colocando José no centro da vontade da bênção do Senhor. E quando nós dizemos isso, as pessoas se escandalizam. Mas é bem verdade que a gente sabe que no meio do jogo tem um trigo. Tem aquele que não quer ver você desenvolver o ministério. Tem aquele que acha que você não sabe entregar, que você não sabe louvar. Só que eu aprendi com a Bíblia que o bom é o que Deus ele pensa a respeito de mim e de você. O que o homem pensa não adianta, o que vale é o que Deus ele pensa ao meu respeito. Aleluia, tem muita gente que diz por aí, eu não devo satisfação a ninguém. Mas a melhor coisa, sabe o que é? E eu comentei com minha amiga, foi que quando a irmã passou um convite, não sei se foi para pastor ou se foi para missionário, e já faz tempo, eu tenho 19 anos no Evangelho, faz tempo que eu não vejo isso. E ela disse, me dê o número da sua pastora. E eu fiquei alegre, porque hoje o povo coloca as pessoas para pregar, não sabe como está a vida, não sabe como é a pessoa no ministério, não sabe se é obediente, não sabe se está servindo. Porque eu aprendi que antes de eu fazer aquilo, eu tenho que fazer o que eu congrego. Antes de eu louvar aqui, eu pregar aqui, eu tenho que pregar na igreja que eu congrego. Antes de honrar o ministério de qualquer pessoa, eu tenho que honrar primeiro aonde eu congrego. E hoje em dia são poucos que fazem isso. E a casa do Senhor está virando bagunça. Só que o bom é que Jesus, quando começa a bagunçar a casa, ele faz a mesma coisa que ele fez no tempo, quando os vendedores estavam vendendo, fazendo de comércio, e ele começou a tirar as coisas que não agradavam a ele, começou a tirar. Porque a casa do Senhor tem ordem. José foi bem sucedido porque ele honrava os princípios do Senhor. José ligou como flecha na mão do flecheiro. Não foi de qualquer jeito, ele tem que esbarcar dele de novo. Você vai até voar e prosseguir, mas sempre vai ter alguém para puxar seu pé para baixo. E como é, Vanessa? Não vejo Deus. Eu só vejo grito, não vejo crescimento. É nessa hora que você tem que ver que realmente você tem potencial. Porque se você só receber palmas, você está no caminho errado. Eu costumo dizer que quem não senta para aprender, não é apto para falar. Se você não senta para aprender com os mais velhos, você não é apto para pregar. E eu aprendi isso da pior forma. Todas as vezes que eu pensava em pregar, quando eu era congregava com a minha pastora Laí, que não existia pastora, independente que serve no ministério, ela dizia a mim, Vanessa ainda não é chegada a hora. E hoje a gente vê os jovens tudo querendo fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Ainda nem passou pelo processo e não entende quando o líder fala, segura um pouco, senta um pouco, aprende um pouco. Você precisa entender que não é dessa forma nem desse jeito. José aprendeu da pior forma que poderia ser. Calabouço, vendido, traído pelos seus irmãos. Mas o melhor não foi o começo nem o meio, foi o fim. Quando Jacó abençoou ele, disse: você vai voar no meu filho, você vai crescer com meus olhos, você vai florescer. Não tem bênção melhor do que você ouvir de Deus, que independente do que não começou bem no começo, não está bem no meio, mas no final você vai florescer. E esse é o melhor que aconteceu com José, porque ele não foi muito bem nos seus sonhos no começo, mas no final ele teve que saber que o sonho de José não foi dado pelo homem, o sonho de José foi dado por Deus. Tudo que eu e você tem projeto para fazer na casa de Deus, eu e você precisa entender que tem um tempo do processo, mas tem um tempo da honra. E hoje em dia você vê que não está diferente dos tempos antigos.
Hoje eu não quero ser melhor do que o outro. Mas na casa de Deus todo mundo é igual. Não tem melhor levita, não tem melhor cantor, não tem melhor pregador, não tem melhor pastor, não tem melhor professor. Todos são iguais. José entende que o obedecer traz dor. E tem gente que quando obedece demais ao pastor, eu falo isso por experiência própria, diz que está querendo alguma coisa, está querendo oportunidade. Quando você vê alguém obedecer demais, ser líderes aí diz, não, isso aí é porque está querendo a oportunidade. Mas só é obediente quem entende que as bênçãos vêm do altar, para o seu destrego ligar para ele. E entender isso não é para bode, é para ovelha. Porque a ovelha ouve, bode reclama, murmura, bate o pé, diz eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a igreja. Mas ovelha não, ovelha o pastor está batendo, ele murmura um pouquinho, bate o pé, e depois o Senhor vem e puxa. José não foi diferente. Ele não murmurou em nenhum momento. Ele sofreu, padeceu, mas o nome do Senhor foi glorificado. É nesse que você quer dizer com isso que vale a pena você sofrer por amor à palavra. Vale a pena você não olhar para o lado e se corromper porque teve gente que te corrompeu. Vale a pena você continuar na obediência, mesmo enfrentando as dores, porque o Evangelho ele não é como muitos pregam por aí. Venha que você quer ser bem sucedido, não. O Evangelho é o mesmo que João Batista pregou lá. Arrependei-vos para que você possa herdar o reino do céu. Você não vai ver Jesus ali chamando ninguém, dizendo venha após mim e continue da mesma forma. Por isso que hoje em dia ninguém quer servir a Deus conforme a Bíblia manda. São poucos. Hoje em dia todo mundo vê o Evangelho do jeito que quer, da forma que age. Acha que é. E eu sinto falta das mensagens de antigamente. E que o povo não pregava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Mas pregava aquilo que Deus ele trazia. Hoje em dia o povo prega para poder ter agenda, para poder voltar na igreja, para poder ter amizade. Eu aprendi que a obra de Deus não tem amizade, a amizade é do portão para fora. O portão para dentro é ovelha e pastor, pastor e ovelha. E muitas das vezes, quando a gente é chamado a atenção, quando o meu pastor me chamava a atenção, eu achava que era para o meu pai dizer, pastor chato, só muito pouco, puxando a minha orelha. E hoje eu dou graças a Deus por ser doutrinado pelos meus pastores. E quando eu digo isso a ele, ovelha que me deu trabalho foi essa. Porque a gente sempre tem um pouquinho de peito, cada dia a gente tem que tirar o que não agrada a Deus. Se a gente não tirar aqui, a gente não vai entrar lá. Para entrar lá, a gente tem que renunciar. Tem muita gente que diz a Jesus que ele quer. É você que tem que se esforçar. Não pense que Jesus vai fazer comigo, por você, o que eu e você pode fazer. Ele só pode fazer aqui. Se a gente tem o erro, a gente sabe que pode tirar. Jesus não vai descer e usar um profeta e dizer, tire isso, entre pela porta. Paulo disse, examine o homem a si mesmo. E quando a gente olha para o espelho, a gente percebe cada defeito, né? Um furo, é uma espinha, a gente olha e isso aqui não é certo. A mesma coisa no mundo espiritual. Cada um tem que tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Mas para encerrar, o bom de José é que ele sofreu. Pense que o jovem sofredor foi José. Tirando Jesus em toda a vida, cada profeta passou
E a gente no primeiro processo, eu não prego mais, eu não louvo mais, eu vou ficar no banco. Você ainda nem começou a passar pela olaria. Você ainda nem começou a ter raiz. Porque o verdadeiro guerreiro, ele está sofrendo, ele está sangrando, ele está dizendo, eu não largo. Jacó está no vale de Jaboque, lutando com o anjo, ele está dizendo, você vai me ferir, você vai me matar, mas eu não te largo enquanto você não me abençoa. E para encerrar a mensagem, independente de como eu e você se encontram nessa noite, o Senhor espera de mim e de você que a gente seja como flecha na mão do arqueiro. Esteja pronto para o sofrimento, esteja pronto para a bênção, esteja pronto para que quando o Senhor queira puxar o seu arco, você venha voar em direção ao alvo que é Cristo. O que Jesus está dizendo é que independente do que aconteça, você tem que permanecer na posição aonde o arco foi criado e ele cair, que ele venha cair e subir com fruto, com bênção, aleluia, com tudo aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Deus apostou em José e ele teve orgulho de José, porque Jacó aqui simboliza o Senhor, definindo cada bênção para cada tipo de filho, os rebeldes, os errados, mas quando é por certo, o próprio Deus se encarrega de dizer, como disse com Jó, esse aí meu filho amado, como disse com Jesus, esse aí meu filho amado que me encontraste, como fez com Jó, é homem reto, sincero, íntegro, se desvia do mal. Logo você entende que as bênçãos de Deus são direcionadas para aqueles que é obediente à voz de Deus. E que nessa noite você tem que entender que para obter as bênçãos do Senhor é só debaixo da obediência. Para ser como o arco, tem que estar na obediência. Para florescer, tem que florescer debaixo da obediência. Porque eu aprendi que tudo que começa errado não vai terminar certo. Eu estava vindo com minha filha pelo caminho, eu disse a ela, Ruth, se a gente plantar maçã, a gente vai colher banana? E ela disse, minha mãe, o professor disse que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. E eu disse, então escolha plantar o bem, para que você venha colher o bem. Mas se você escolher plantar o mal, você vai colher o mal. E a Bíblia diz, ensina o seu filho ao caminho que deve andar. Porque quando ele cresce, ainda que ele se desvia, ele sabe. E não é porque minha filha não, mas pense que uma menina inteligente para a palavra, que eu digo, rapaz, daqui a pouco você está pregando mais que ela. Glória a Deus. E ela diz, é nada, meu amor, me entrego toda, só pode sair correndo. Mas que nessa noite, eu e você possa estar debaixo da obediência do Senhor. Amém? Que aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus continue falando.